Vou confirmar aqui. Bom dia, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar então do complexo de Édipo, que naquela época, né, Freud entendeu que lá antigamente, como não tinha ciência, nem né, filosofia, nem nada, eles utilizavam a mitologia para poder explicar observações da sociedade. Então, essas histórias da mitologia, o Freud ele entendeu, né, e começou a trazer para explicar um pouco das teorias dele, através dessas histórias da mitologia, né, alguns pontos, porque ele entendia que era uma observação já de muitos anos que trazia sobre um comportamento da sociedade. Aí aqui a história, né, que tinha na época era lá em antes de Cristo, e o Édipo, né, é um personagem da mitologia grega, e era uma tragédia, né, que foi escrita, que era atuava em teatros, depois teve, né, mais recente filmes, mas era como se fosse uma história mesmo. E aí o que a gente tinha nessa história, né, bem resumidamente, era que existia então o rei Lion e ele era casado com a Jocasta. E eles eram, né, tinham um reinado, e aí eles foram, né, estavam acontecendo muitas coisas no reinado, eles foram no oráculo e perguntaram, né, pro oráculo o que que tinham que fazer. E aí o oráculo falou que a Jocasta, né, estava grávida, mas que eles tinham que doar o filho porque ele ia roubar, ia acontecer uma tragédia e ele ia matar o rei Lion. E aí, então, com muita dor, muito pesar, eles acabaram, então, depois que a criança nasceu, que era o Édipo, falando para uma pessoa lá que trabalhava lá no reinado colocar, né, a criança amarrada numa árvore, num lugar bem distante, que as feras iriam, né, comer e assim eles não matariam a criança, né? Não se sentiriam tão culpados porque não iam matar a criança. E aí esse homem foi, colocou, né? Então Édipo-lhes significa pés inchados, né? Então colocou a criança amarrada na árvore num lugar bem distante do reinado. Só que tinha uma outra pessoa, um homem passando, e aí ele ficou com muita dó da criança, tirou a criança, e o homem que estava ali do reinado falou para ele levar essa criança para bem longe e nunca falar que encontrou ela, né, naquele lugar daquela forma. E aí levaram né, o Édipo para outro reinado, e nesse reinado eles estavam, né, tentando, o rei estava tentando ter um filho, né, ter um sucessor, não conseguia, então ele acabou adotando essa criança. E o Édipo cresceu, então, num ambiente, né, muito rico e bem alimentado e tudo mais. Só que quando ele começou a ficar, né, adolescente, ali, jovem, as pessoas, né, começou o murmurinho de que, de fato, ele não era daquele reinado, ele não era o filho daquele rei. E aí ele, muito revoltado, saiu, transtornado, à procura de se sentir pertencente de algum lugar. E nessa procura,
ele acaba encontrando o Lion e tendo uma briga, né, na rua por alguma coisa boba, e ele, por ser jovem e muito forte, acaba matando o Lion, que era o pai dele, né? E aí ele continua a procura dele, a saga, e encontra, então, a esfinge, né, que está ali perto, perto do reinado. E aí a esfinge fala que se ele descobrisse a charada, ele poderia tomar conta daquele reinado, porque afinal de contas o rei daquele reinado tinha, né, morrido. E a esfinge pergunta para ele, né? Aí ele fala: não tenho nada a perder, né? Eu já não tenho mesmo reinado. Se eu conseguir, eu vou conquistar um reinado, né? Por ter conseguido falar a charada. E se eu não conseguir, a esfinge falou para ele que ele ia morrer. E aí, sem muita perspectiva, sem, né, com tudo que tinha acontecido, topou. E aí a esfinge pergunta para ele o que que de manhã tem quatro patas, à tarde anda de duas e à noite com três. E aí ele falou que era o homem, né? Que quando criança engatinha, depois adulto com duas pernas e na fase idosa com bengala com três. E aí ele acertou, então a esfinge abriu e deixou ele entrar lá no reinado. E aí o irmão da Jocasta, né, já colocou ele lá como rei, falou que tinha que casar com ela. E ele casou e teve filhos. Só que depois de um tempo, o, o pai lá do reinado dele de criação, né, faleceu e foram atrás dele para contar que ele tinha falecido e acabaram contando a verdade, que tinham encontrado ele amarrado numa árvore e tudo mais. E aí, quando a Jocasta escuta essa história, ela entende, né, o que estava acontecendo e, e aí, aí que é né, a tragédia toda. Aí ela procura se matar e ele pega as pulseiras dela e coloca, né, e, e porque eles tiveram filhos e tudo mais, e coloca nos olhos. Então, a história do Édipo é mais ou menos essa, né? O filho que teve ali a relação com a mãe. Dentro do desenvolvimento humano, né, a gente tem as fases, né, que o Freud traz, psicossexuais. Então, a gente tem a fase oral, que é quando a criança de 0 a 1 ano coloca tudo na boca, é a forma que ela tem de sentir, né, de entender o que é o objeto. Então, você já observou uma criança nessa fase de idade, você percebe que tudo ela coloca na boca. Tem a fase anal, que é quando de 1 ano a 3 anos ela começa a ir no banheiro, ter o controle do esfíncter, né? Então, começa a desfraldar, né? A sair da fralda, né? Tem a fase fálica, que é, né, de falar que aí entra o complexo de Édipo, que é de 3 anos a 5 anos. Depois tem o período de latência, que é, né, de 5 a acho que 10, alguma coisa, e depois tem a fase, né, genital, que é o do adolescente ali, da questão sexual mesmo. Todas essas fases, o Freud considera psicossexuais, mas não é o sexual que a gente acredita que é de questão de sexo, né? É de sentir prazer para entender alguma coisa, né? Então, a criança coloca na boca para sentir prazer, né? A fase anal, ela tem prazer também, né? Ao ter o controle do esfíncter, né? O pai e a mãe elogia muito, né? Quando ela vai no banheiro certinho, para incentivar, então ela tem esse prazer também.
e tem essa fase, a fase fálica, né, que é do começar a falar, mas ela tem o complexo de Édipo, que é essa fase que a criança começa a descobrir que não é todo mundo igual, né? Que existe uma menina e o menino, né? Que o menino vai ter a questão do pênis, do genital, e a menina não. Então, a criança começa a entender que o amiguinho tem alguma coisa a mais que ela, se for uma menina, vice-versa. Ela começa a entender, e é uma fase que ela começa, então, também a tocar mais na parte genital, né? Porque ela quer pegar, ela quer entender o que está acontecendo. Tem um prazer, né? Mas não é esse prazer da, da questão sexual, de querer fazer, ter uma relação, né? É um prazer da descoberta, de entender o corpo ali e de sentir o prazer no próprio toque mesmo. Então, tem muitos pais, às vezes, que ficam preocupados, porque às vezes vê a criança, né, colocando a mão ou esfregando, né, objetos e tudo mais, que é essa parte como se fosse o oral, só que, né, na parte genital. Então, a criança vai buscando ali prazeres. Aí, aqui tem uma parte do artigo, né, que eu trouxe, que o Édipo não é somente o complexo nuclear das neuroses, mas também é o ponto decisivo da sexualidade humana, ou melhor, do processo de produção da sexuação, né? Então, essa parte de desenvolvimento é um processo da produção da sexuação, né, da criança, do indivíduo. Será a partir do Édipo que o sujeito irá estruturar e organizar o seu vir a ser, sobretudo em torno da diferenciação entre os sexos e de seu posicionamento frente à angústia de castração. Então, a gente vai falar aqui da questão de castração, né? Então, é a idade de 3 a 5 anos que tem essa descoberta, e aí é uma idade, né, que o menino fica apaixonado pela mãe e a menina fica apaixonada pelo pai. Na internet, tem até alguns vídeos da criança falando, eu já vi, né, da criança falando que é namorada do pai, que não gosta da mãe, coisas assim. Nessa fase, a gente tem dos dois lados, tanto o menino quanto a menina. O que acontece é que, normalmente, a mãe, ela já tem um contato muito próximo com a criança, né? Então, ela abraça, ela beija, ela tá ali para cuidar, né? Então, ela tem essa a proximidade. Já na questão do pai, nem sempre, né? Nem sempre a menina vai ter esse contato com o pai. E ele fala, né, aqui no artigo, da questão do processo de castração, né, do posicionamento frente à angústia de castração. Ou seja, é importante, né, nessa fase de desenvolvimento humano, ter o processo de castração, ou seja, a mãe colocar o limite, né, e o pai colocar o limite, mas, ao mesmo tempo, oferecer segurança, proteção. Então, vamos supor, né, uma forma que às vezes pode estar demonstrando tá assistindo um filme, aí a criança, a menininha vai, abraça o pai e chuta a mãe, né? Faz movimentos assim. É uma forma de estar demonstrando, ela não vai demonstrar verbalmente. Na internet tem um filme de uma criança falando verbalmente, mas é muito difícil, né? Não é todas as crianças que vão demonstrar dessa forma. E aí, o ponto principal para um bom desenvolvimento é que tenha a castração, ou seja, eu corto essa atitude da criança, mas eu tenho que oferecer segurança. Eu tenho que oferecer o contato. Então, eu vou abraçar, eu vou beijar a criança, eu vou falar que eu amo muito ela, mas que a mamãe também, né? A mamãe que é a namorada do papai, né? A mamãe tá aqui, eu também gosto muito dela,
né. Então, assim, eu vou colocar as pessoas nos seus lugares, né. Então eu vou trazer a mãe, não vou falar que é uma coisa ruim, que é para afastar, mas eu também não vou falar que: "Ah, né, não, você é minha filha e ponto, e fica aí", né. Não, eu vou abraçar, eu vou beijar e vou tudo mais. Como a mãe já tem um contato mais próximo com o menino, né, geralmente essa fase, ela já é mais bem suprida pela criança, pelo homem, né, porque ele tem ali o contato, o beijo, o abraço, ele sente ali de volta, mas depois com o tempo, né, vai tendo a castração, ele vai entendendo. Já com o pai, nem sempre, né, então a criança, às vezes a menina fica muito querendo um beijo, um abraço, um contato, e a maioria dos pais às vezes não tem, né. Então tem pais que são muito rigorosos, tem pais que não têm esse contato com a criança, tem a questão às vezes de ter os pais, né, ausentes, então, a criança sempre vai buscar uma figura masculina, seja num avô, seja num vizinho, num amigo, né, próximo da família, sempre vai buscar essa referência da figura masculina, quando ela vai entendendo, né, que existe um homem, uma mulher e tudo mais. Então, esse processo, ele é muito importante. Quando a menina não passa por esse processo, especialmente, o que acontece às vezes muitas meninas jovens mal entram na puberdade e já buscam, às vezes, um relacionamento, namorar. O que elas estão buscando, na verdade, não é nem a questão sexual, que às vezes nem tem o desejo, mas elas estão buscando o quê? A proteção, o contato, aquilo que faltou, né. Procura por proteção para suprir ali aquele tanque de amor, né, que tem um livro que fala sobre isso, de tanque de amor. Então, como que é importante essa parte, né, do desenvolvimento, mesmo depois para a vida adulta. E aí, muitas das vezes, ela vai se envolver com um menino que é mais velho, né, então se a gente for nas escolas aí, a gente pode perceber isso, um relacionamento de uma criança, né, que eu falo de 11, 12 anos, com um de 15, 16, por exemplo. E o menino, ele tá se relacionando pela questão sexual, mas a menina não, ela tá por atenção, por proteção, né, por tudo isso. E pode acontecer disso continuar na vida adulta, dela continuar, né, querendo ali, um relacionamento para ter esse tipo de atenção, de proteção, e às vezes se colocar até em relacionamentos abusivos por causa disso, né. Então aceitar ali o mínimo do mínimo para preencher um pouquinho daquele vazio que ficou, né. E e aí se a gente observar, às vezes, pessoas próximas, né, que têm, às vezes, um pai muito mais rígido, rigoroso, e outra que tem que teve, né, um pai ali muito mais próximo, muito mais, né, com contato, com proximidade, você percebe muita diferença nessa questão de relacionamento depois na vida adulta, né, de talvez ter essa necessidade. Então é uma fase importante, né. E aí por isso que a gente, tem que trabalhar um pouco, também não podemos, né, depois ficar refém de que não tive, aí eu tenho que suprir, não. Tem que trabalhar internamente para, né, não ficar com esse vazio e procurar que o outro venha suprir esse vazio, né. Então por isso a gente vai trabalhar aqui na auto-hipnose, essa questão do relacionamento. Eu vou parar aqui e volto para a auto-hipnose.